Amém, igreja. Meus irmãos, amanhã temos oração de 6 horas aqui na igreja. Após a oração, temos o culto no Betel, culto em Camaratuba, em Pitanga da Estrada. Sexta teremos o culto na casa do irmão Moisés, 7 da noite. Sábado, nosso culto jovem. Domingo de manhã, nossa escola bíblica. E os 2 cultos, né? Dos 5 e o de 7. E sexta-feira agora, jovem, os meninos aí, se puder vir aqui de 2 horas da tarde, para a gente pegar aqui no terreno da igreja, uns tijolos para colocarmos aqui, para ver se o ladrão não vem de novo aqui, a gente fechar essa parte aqui da lateral da igreja, aumentarmos esse muro da lateral aqui, é o que a gente vai poder fazer para dificultar, né? Então, sexta-feira, 3 jovens, puder estar aqui 2 da tarde, para a gente ir, vai eu, Sandra, Edmilson, Flávio parece que está de folga, e com a gente também, para a gente trazer uns tijolos de lá para cá, e a gente marcar um dia para a gente fazer essa parte aqui da lateral e fechar ali, tá bem? Irmão, vamos continuar orando pela Estezinha, pelo Theo, pelo cunhado de Baraúna, pela irmã Lia, Roberto, pelos enfermos, por aqueles que estão precisando das nossas orações. Vamos continuar orando, irmão, pela Ucrânia, né? Pelo país, pela Rússia, para que Deus tenha misericórdia, cesse essa guerra, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas, na igreja, no povo de Deus. Amém? Amém, igreja? O tema que eu quero trabalhar é no livro de Marcos. O tema está aqui, ó, uma mulher determinada. Como ontem e domingo vamos agradecer a Deus pela vida das mulheres, não é? Eu disse, quarta-feira eu vou levar uma palavra sobre essa mulher. Mas eu quero ler, não do verso 27 a 29. Eu quero ler o texto todo do 21, a partir do 21, Joãozinho. A partir do 21, até o 43. Do 21 ao 43. Por que eu vou ler do 21 ao 43? Eu queria que você que está aí, você que está em casa nos vendo, pudesse ver uma diferença, comparar essa mulher que está enferma, um pai que vai buscar saúde, salvação para sua filha, e eu queria que a gente pudesse ver uma diferença entre essa mulher e esse homem. Essa mulher e esse homem. Eu queria que você pudesse tentar enxergar a diferença um do outro e o que ambos receberam. Tá certo? Então na leitura dá para detectar, identificarmos a diferença entre ela e o Jairo, né? Não tem o nome dessa senhora, dessa mulher. Fala que é uma mulher doente há 12 anos, com um fluxo de sangue, e um pai que tem uma filha que está muito doente, não é? E aí a gente vai encontrar isso aí, essa diferença entre eles, e a gente vai ver que ambos receberam a mesma coisa. Amém? Vamos lá? Fazer a leitura, depois eu volto para o 27 a 29. Tendo Jesus voltado num barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, o que foi que esse homem fez? Prostou-se aos pés de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmão. Quem chegou primeiro a Jesus foi Jairo ou a mulher? Quem foi que chegou primeiro? Hein, irmão? Quem chegou primeiro? Jairo ou a mulher? Quem lembra? Quem sabe?
Hã? Jairo chegou primeiro. Esse homem chega a Jesus para pedir socorro por sua filha, que está muito enferma em casa. Jairo era um dos principais da sinagoga, um homem abastecido, um homem conhecido, um homem que tinha uma posição social elevada, um homem que trabalhava para o Estado, cuidava de pessoas. Esse homem vai até Jesus. O que ele faz? Ele se prostra. Olha só, a primeira coisa interessante é que ele chega primeiro antes da mulher, e ele reconhece Jesus Cristo como Senhor, Jesus Cristo como Todo-Poderoso, aquele que pode acudir, aquele que pode lhe ajudar, aquele que pode lhe ajudar. Olha aqui, irmão, será que você veio nessa noite entendendo que Jesus é o único que pode te ajudar, é o único que pode te acudir, é o único que pode repreender as enfermidades, os traumas, as frustrações, as doenças, as lutas da tua casa, no teu lar, na tua família? Será que você crê nisso? Esse homem crê, ele adora Jesus, ele adora. É isso que nós precisamos fazer, irmão. Você que conhece Jesus, esse homem não conhecia Jesus, mas esse homem adora o Senhor, ele se prostra diante do Senhor, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a soberania do Senhor, ele reconhece o tamanho desse Deus. E nós, que dizemos que o conhecemos, temos tanta dificuldade de adorar Jesus, de nos prostrar, de nos derramar, de ser quebrado como um vaso, para que possa exalar esse bom perfume. A Bíblia diz que você é o bom perfume de Cristo. Somos o bom perfume do Senhor. E temos essa dificuldade de nos prostrar diante dEle. Parece que a gente está muito duro, sabe? E a gente precisa nos prostrar, adorar, reconhecer quem Ele é. Ele insiste, irmão, insiste muito. Ele suplicou: minha filhinha está à morte. Olha, ela não morreu ainda, ela está muito enferma, pode chegar a morrer. A minha filha está à morte. Olha o que ele diz: vem, certo? Vem comigo, vamos na minha casa, vamos ao encontro dela, vamos a onde ela está, certo? Vem, impõe, coloca as mãos sobre ela, para que seja o quê? Salva. Essa palavra salvação aí é a salvação da enfermidade. Curar essa enfermidade, curar essa doença. Não é a salvação da alma, é salvar a alma dela, é salvar da enfermidade, do mal. Ela está acometida. Vem, salva, e viverá. Ela está à beira da morte, está mal. Vamos lá. Aí agora, o 25. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo, sabe, apertando ele, sabe? 26. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Olha a mulher, entra em cena agora. A mulher entra em cena. Jesus está indo para a casa de Jairo, e no caminho aparece essa mulher. Aí agora a Bíblia deixa de falar de Jairo e agora vai falar dessa mulher, certo? Vai falar dessa mulher agora. Vai lá, Joãozinho. E muito padecer a mão de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, tem indo de mal
a pior, piorando cada dia. Não encontrou solução, não encontrou resposta satisfatória, não encontrou alívio para a alma, ia de mal a pior. Essa mulher, ela procura tudo que indicam para ela, ela vai, mas ela não encontra solução, ela não encontra ajuda, gasta tudo que tem, se torna uma mulher pobre, sem recurso, e parece que a gente deixa Jesus por último, né? Quando todos os recursos se acabam, aí é que a gente procura Jesus. Quando Jesus deveria ser o primeiro, ou o único. Mas a gente não. A gente procura tudo que ajuda. Quando ninguém pode nos ajudar, quando os recursos se acabam, aí a gente diz: ah, mas tem um aí que pode nos ajudar. É Jesus, né? Está vendo como nós somos, irmão? Muito parecido com essa mulher. Muito parecido. Domingo, no primeiro culto, se converteu uma senhora. E aí a senhora veio ontem para o estudo, né? Ela veio ontem para o estudo. Ela disse assim: eu entreguei minha vida a Jesus. E entreguei minha vida a Jesus não pela dor, mas pelo amor. Porque eu não quis entregar minha vida pela dor. Eu quis entregar a minha vida por amor a Cristo. Nós somos tão fracos e falhos, irmão, que a gente só procura Jesus quando não dá e quando não encontramos resposta, solução em mais ninguém. Deixa ele por último. Jesus deve ser o primeiro a ser consultado, ele deve ser o primeiro a ser buscado. O que a Bíblia diz em Mateus 6:33? Vocês lembram? Buscai em primeiro lugar o governo, o reino, o domínio, a autoridade dele, em primeiro lugar, para que ele governe, para que ele tenha autoridade e domínio sobre a minha vida. Essa mulher agora pobre, não tinha recurso, gastou tudo, ia de mal a pior, nada tinha como ajudá-la. Olha aqui, irmão, escuta o que eu vou dizer agora, para que sirva de remédio para você. Escuta o que eu vou dizer. Eu conheci uma senhora muito fervorosa, muito crente. Ela passou a vida toda na igreja, vida toda. Mas o marido, um momento da história da vida, o marido sai dos caminhos do Senhor e vai beber, e vai se prostituir, trai a esposa. Ela continua na igreja, nas orações, orando por ele, orando pela família, orando pelo lar. As amigas dela que não era crente, diziam assim para ela: mulher, o que está fazendo na igreja? Está vendo que teu marido não larga a amante e tu na igreja orando e não acontece nada? Não acontece nada. Essa senhora, sabe o que essa senhora fez? Ela largou Jesus. Ela saiu da igreja. O que aconteceu, irmão? A vida que estava difícil piorou, porque os filhos começaram a ir embora, não obedecer e querer viver a vida que o mundo oferece. E a vida, já que era tão difícil, piorou. Porque ela ouviu um conselho de pessoas que nem cristã é, dizendo: o que é que tu faz na igreja? Teu marido não muda, teu marido não se liberta desse adultério, dessa prostituição. O que é que tu está fazendo aí? E ela saiu da igreja, e ela largou Jesus. Irmãos, tem uma frase que os crentes usam, que diz assim: se com Jesus está difícil, com ele pior, né? Irmão, não é que com Jesus está difícil,
é que o mundo está difícil. O mundo é um mundo caído. O mundo é um mundo mau. A tua natureza que é pecaminosa tem nada a ver com Cristo. Cristo é nosso Salvador. Cristo é o remédio que cura. Cristo é a porta que dá acesso à vida eterna. Nesse com Cristo está ruim e se Ele está pior não. É que Ele que é a única solução. O problema é que a gente está tão cego, envolvido com o mundo, envolvido com as coisas desse mundo, que a gente não enxerga de que Ele deve ser o primeiro a ser buscado. E não por último. E não deixar com que as coisas piorem. E aí eu não tenho mais recurso. Já busquei pai de chiqueiro, mãe de chiqueiro, tudo que é chiqueiro. E agora eu vou a Jesus. Eu lembrei que existe um Jesus agora. Vou atrás dele para ele resolver meu problema. Ele deve ser o primeiro, irmão. E não dê ouvido. Salmo 1 diz que nós não devemos dar ouvido a conselho de ímpio. Não dê ouvido a conselho de pessoas que não temem a Deus. Tendo ouvido falar de Jesus, a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Olha só, essa mulher ouviu falar de Jesus. Olha aqui para mim, irmão. Se essa mulher ouviu falar de Jesus, alguém testemunhou. Alguém deu testemunho. Alguém deu testemunho do poder, da graça, do amor, da misericórdia, da cura, dos milagres. Alguém testemunhou. Para que essa mulher pudesse ficar sabendo, estar sabendo disso, da fama, que Ele cura, que Ele ressuscita, que Ele liberta. Alguém testemunhou. Alguém testemunhou. Alguém deu testemunho. Irmão, será que não foi para isso que nós fomos chamados? Atos 4, versículo 20. Atos 4, 20. Olha o que diz aqui, ó. Atos 4, 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e que ouvimos, irmão. Eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de testemunhar. Atos 1:8. Atos 1:8. O que o doutor Lucas diz? Mas recebereis poder, virtude, dínamos, descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Simultaneamente, tanto em Jerusalém, Deus envia alguém, toda a Judeia, Deus envia alguém para lá, Samaria e até a África, até os confins da terra. Testemunhar. Olha aqui, você, meu irmão, você, minha irmã, igreja, você tem dado testemunho, tem testemunhado para que essa sociedade de Mamanguape saiba que existe um Deus que é todo poderoso, que Ele pode resolver os problemas insolúveis, os problemas impossíveis humanamente falando. Ele pode, e Ele tem interesse de resolver, e Ele quer resolver. Ele quer resolver. Será que você tem testemunhado disso, irmão? Será que as pessoas olham para você, vê na sua vida, no seu viver, na sua conduta, no seu modo de viver, a graça, a glória, o perdão, o poder, o milagre de Jesus na sua vida? Alguém testemunhou. Alguém precisa dar testemunho. Alguém precisa continuar testemunhando. Volta lá, Joãozinho. 28. Porque dizia ela, a mulher: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Eu não sei se vocês conhecem uma cantora de João Pessoa, Edênia Moraes. Quem conhece a Edênia Moraes? Ninguém, né? Ninguém conhece. Mas existe uma cantora, Edênia Moraes. Ela fez um hino: tocar nas vestes de Jesus, toca.
Ela fez um hino. O marido dela tocava bateria, mas não queria saber de Jesus, irmão. Ela entrou em oração. E todos os shows que a Edena ia, estava o marido lá tocando bateria, louvando a Deus com ela. Ela fez um hino, toca nas vestes de Jesus. Essa mulher disse: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Olha que fé, irmão. Olha que confiança. 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, o fluxo de sangue, e sentiu no corpo estar curada do mal, da enfermidade, foi curada. 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou. Olha a pergunta de Jesus para aquela multidão que o apertava, oprimia ali, muita gente. A pergunta de Jesus: quem tocou nas minhas vestes? Quem foi que me tocou? Hein, irmão? Quem me tocou? Para aquela multidão que estava ali comprimindo, muita gente. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Por que esse interesse de saber quem o tocou, irmão? Será que muita gente ali não pegou nele, não tocou nele? Muita gente. Mas porque ele pergunta: quem me tocou? Irmãos, olha aqui. Você pode vir de casa para o culto e voltar para casa do mesmo jeito ou pior do que veio. Mesmo jeito ou pior. Mas se você vier no culto com o coração cheio de fé em Jesus Cristo, que Ele vai receber o teu louvor, a tua adoração, e que Ele vai falar o teu coração, e que Ele tem poder de te curar, meu irmão, você volta para casa outro. O problema é que a gente vem no culto, não vem com fé. A gente não sai de casa dizendo: Senhor, recebe o culto que é para ti, Deus. E eu creio que o Senhor é poderoso para falar comigo, para me curar, para restaurar, para salvar, para libertar. Eu creio, Jesus, e eu vou para o culto crendo, confiando. Você volta diferente. Você volta a outro. O problema é que a gente não vem com fé. Porque a gente precisa ter cuidado para não nos acostumarmos a vir para a igreja. Entende? Ah, meu Deus, aquele terno, olhou para ele já disse: igreja, né? Se acostumou já. Cuidado para você não se acostumar a vir na igreja. Criar apenas um hábito, um costume. Cada culto é singular. Cada culto é único na presença de Deus. Imagina aqui, irmão, 9 de março de 2022, Jesus voltar hoje. Como está o nosso culto a Deus? Imagina Jesus voltar hoje. Ah, pastor, estou arrasado, chateado com tanta coisa, tanta coisa. Sabe, irmão? Mas nada disso vai me impedir, atrapalhar, de cultuar, de adorar, de me prostrar, de reconhecer que Ele é Deus e estou aqui com o coração cheio de fé, crendo na graça desse Deus. É diferente demais, irmão. É muito diferente. 31. Responderam-lhe seus discípulos: vem que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. 33. Então uma mulher, com medo, olha só, quero que vocês vão dizer a diferença entre um e outro, preste atenção. Então a mulher, com medo, atemorizada ali, trêmula, assustada, veio, prostrou-se diante dele e disse, declarou toda a verdade, tudo o que estava acontecendo. 34.
E ele lhe disse, Jesus, né? Lhe disse, filha. Como é que Jesus chama aquela mulher? Filha. Filha, filha, a tua fé te salvou. Veja que aquela mulher foi com fé. Veja que aquela mulher foi ao encontro de Jesus confiando, crendo. Está vendo? Ela veio crendo, confiando. A tua fé te salvou. Vai, tem paz e fica livre do teu mal. 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já o quê? Morreu. Agora, a mulher sai de cena, entra agora a história de Jairo. Quando é que a mulher sai de cena? Quando Jesus faz um milagre na vida dela. Jesus cura aquela senhora, Jesus opera um milagre na vida dela, vem um mensageiro da casa de Jairo e diz: não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu, não tem mais jeito. Volta para casa e vai chorar, vai lamentar a morte da tua filha, porque ainda incomoda o mestre. 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras do mensageiro que veio dizer a Jairo, né? Jesus não deu ouvido, Jesus não agasalhou no coração, Jesus não deixou entrar no coração. Olha aqui, irmão, olha aqui para mim. Palavra de desânimo, palavra de incredulidade, não deixe entrar no seu coração. Está vendo a senhorinha que eu falei que as amigas disseram: o que tu faz na igreja, mulher, se teu marido não muda? O que tu faz na igreja, mulher, se teu marido não se liberta de tudo isso? A mulher saiu da igreja. A vida, só a misericórdia de Deus. Não dê ouvido a vozes negativas, que você não vai conseguir em Cristo, que não vai dar certo nada, que seus sonhos não são nada, não vale a pena investir, que você nasceu para carregar esse karma, esse sofrimento, que você nasceu para sofrer assim, que teus filhos nunca vão te reconhecer, que a tua família, sabe, nunca vão te aceitar. Entende, irmão? Jesus não acudiu tais palavras. Qual foi a palavra de Jesus para aquele pai, para aquele homem? Qual foi, irmão? Não temas, crê somente. Qual é a palavra de Deus para a tua vida hoje, para a minha vida? Não tenha medo, creia, tão somente. Sabe o que é lindo em Jesus? É que ele não é homem apenas de palavra. Jesus está dizendo: não temas, crê somente. E ele está dando ali, ó, o testemunho e mostrando na prática ali, ó, que é possível a sua filha ressuscitar, porque ele cura na frente daquele homem, na frente daquele pai. Ele cura aquela mulher 12 anos doente. Ele cura. Jesus opera o milagre na frente de Jairo. Aquele milagre, quando Jairo vê Jesus curando aquela mulher com 12 anos, com esse fluxo de sangue, meu irmão, ele diz: eu creio que Jesus pode curar minha filha, pode ressuscitar minha filha, porque eu estou vendo aqui com os meus olhos que Ele é poderoso. Como disse aqueles dois homens no caminho de Emaús, Ele é poderoso em palavras e obra. Eu estou vendo. Irmãos, olha aqui. Irmã Marta disse uma frase segunda-feira que eu achei interessante demais. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia é verdade. Amém? É verdade ou não? A Bíblia é? Mas a Bíblia é verdade, apenas verdade para você, e não uma realidade na tua vida.
Para muitos crentes a Bíblia é apenas verdade, e é verdade, mas ela não é uma realidade, porque você não vive essa verdade no seu dia a dia. Você vive uma farsa, uma mentira, um engano. Aqui é uma coisa, fora é outra coisa. Fora dos olhos das pessoas, você é quem você é. Você vive do jeito que você quer. Entende? Então essa verdade, ela não é verdade na tua vida, porque ela não é uma realidade na tua vida. Essa verdade precisa ser uma realidade na nossa vida. Irmão, viver essa verdade todo dia. Senhor, eu creio que o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, curou essa mulher e tem poder de me curar, curar os meus traumas, curar meus pecados, curar essa inclinação pecaminosa. Entende, irmão? É viver essa verdade na minha vida diária, para que essa verdade não seja apenas verdade na Bíblia e não uma realidade na sua vida. Eu achei lindo isso, achei interessante demais, irmão, porque essas verdades precisam ser uma realidade no modo de viver, de falar, de pensar, de agir, de se prostrar diante de Jesus, de adorar, de louvar, de pregar, de ouvir, de ajudar. Tem uma verdade no meu cotidiano, na minha vida. Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Vamos lá. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o tumulto, o alvoroço, aquela agonia, né? Os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, Jesus disse: por que estáis em alvoroço e chorai? Você já pensou, irmão? Você numa agonia, numa luta, numa preocupação, numa crise de ansiedade, sabe? Chorando, e Jesus chega calmamente, serenamente ali e diz assim: por que esse alvoroço aqui? Por que vocês estão chorando? Por quê? Já pensou? O que ele quer dizer com isso, hein, irmão? Por que esse alvoroço? Por que esse tumulto? Por que isso aqui? É porque ele pode acalmar a tempestade. É porque ele pode cessar tudo isso. É porque ele pode consolar. É porque ele pode transformar o choro em alegria. Ele pode. Eu posso chegar na sua casa e você na minha e dizer: para de chorar. E você não poder me ajudar. Mas Jesus diz: para de chorar. Eu sou teu consolo, sou tua alegria. Para com esse alvoroço. Eu sou a paz. Eu tenho o poder de resolver tudo isso. Eu tenho o poder de resolver. Eu tenho o poder de cessar tudo isso. A criança não está morta, mas o que? Dorme. Já pensou? A menina não estava morta, porque para Jesus morte e sono, morte e dormir é a mesma coisa. Para Jesus, despertar uma pessoa que está dormindo, ei, acorda, e a pessoa acordar, é a mesma coisa que pessoa morta e ele ressuscitar ela. Mesma coisa para Jesus. Para a gente não é não. É muito diferente. Tem gente que para até acordar, a gente sente dificuldade de acordar ele. Tem gente que dorme, irmão, não acorda não. Pega ele, bota ele em outro lugar e ele não acorda. E ressuscitá-lo, para Jesus é a mesma coisa. Vai lá. O que aconteceu quando Jesus disse que a menina não estava morta, só dormia? Eles riram dele, riram de Jesus. Será que muitas vezes a gente também não estamos assim, rindo de Jesus? Jesus tem poder, meu irmão.
Jesus pode fazer um milagre, a gente sabe nada do que eu estou passando, sabe nem da luta que eu estou vivendo, nem do caos, da crise que eu estou vivendo, e não crê, não acredita. Lembra daquele casal que Deus disse que ia dar um filho para ele, e ele ri, bota o nome do menino, sorriso, alegria, riso, Isaac, ó, o nome do menino. Eles riem, não acreditando que Jesus pode fazer. Não ria não, irmão. Creia. Eu creio, Jesus, que o Senhor pode fazer. Eu creio. Esse riso não é de desconfiança, de incredulidade, Senhor. Eu creio. Tendo ele, porém, mandado sair a todos. Olha só. Tendo ele mandado sair a todos. Olha só. Há uns anos, acho que 5 anos atrás, estava pregando numa congregação, num lugar aqui em Salema. E uma enfermeira aqui, o hospital era aqui ainda, a maternidade era aqui ainda. E a enfermeira me ligando, e eu não parava, eu atendi alguma coisa. Pastor, onde é que o senhor está? Pelo amor de Deus, vem aqui no hospital, aqui na maternidade. Cheguei lá, tinha uma menina de 19 anos, amarrada numa maca, numa cama, amarrada, com aquelas cintas. Irmão, era tanta gente na porta do hospital aqui, e dentro da enfermaria, que não era brincadeira. E o coitado do médico, desviado do evangelho lá, sem saber o que fazer. Quando eu cheguei, tinha 2 pessoas, uma enfermeira crente e um amigo crente. Pastor, ore. A menina dizia assim: eu sou lésbica, gosto de mulher mesmo. Ela dizia. E tem um monte de crente gay. E aí o médico pediu para o vigia ajudar. O vigia disse: eu não vou não, que Satanás está contando o pecado dos outros, vai dizer o meu. Hoje esse vigia é crente. Ele é crente, o vigia. Ele fica lá naquele colégio ali, perto onde era a igreja no campo. Aquele vigia lá, o moreninho. Hoje ele é crente. Lá da igreja do pastor Manuel. Crente hoje. Eu mandei todo mundo sair, que era muita gente. Ficou eu, essa enfermeira crente e outro irmão. Eu disse: irmão, como ele era grande, dá um aperto na mão dela, porque se for safadeza, ela vai gritar de dor. Ele pegou a mão dela e deu um aperto. Ela não sentiu dor. Eu disse: é demônio mesmo. Começamos a orar. Jesus libertou aquela jovem. Chamamos o médico. O médico disse: pastor, por favor, leva ela. Eu digo: doutor, não sei nem quem é essa jovem. Eu não sei nem quem ela é. O senhor cuide dela aí, que eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Irmãos, olha aqui. Jesus disse: olha, sai todo mundo, entra algumas pessoas comigo. Algumas. E aí ele diz no 41, tomando-a pela mão, disse: Talita. Tem mãe, tem família que bota o nome da filha Talita, né? Você conhece alguma Talita? Mas não era o nome da menina, Talita. É que em hebraico a palavra Talita significa levanta-te, menina. Era o nome dela. Talita cumi, levanta-te, menina. Imediatamente essa menina levantou. 42. A menina se levantou e pôs-se a andar. Pois tinha 12 anos. Olha a idade da menina, uma pré-adolescente. 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. 43. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Um empresário aqui nessa cidade, muito rico, cara, levou o filho para o hospital, o filho passando mal. E aí o médico atendeu o rapaz, mandou ele sair da sala e disse: papai, vem cá, pai, passa na primeira churrascaria e dá de comer esse menino, ele só está com fome.
pai saiu quase dando uma surra nele. Como é que você faz um negócio desse, pai? Pegando o dele só guardando. E nem comer tu está comendo, pelo amor de Jesus Cristo. Não sei se hoje ele come, mas está aí. Vamos lá. Qual é a diferença, irmão, dessa mulher para esse homem? Dá para identificar a diferença um do outro? Dá para identificar? Eu vou citar aqui para ver se você vai conseguir aí encontrar. Primeira diferença dessa mulher para esse homem. Essa mulher, ela foi buscar ajuda para ela mesma, para sua própria necessidade. Esse homem, ele foi buscar ajuda para a sua filha, para outra pessoa. Essa mulher tinha perdido tudo, era pobre. Esse homem, era rico. Esse homem buscou Jesus e foi ao encontro dele abertamente. Essa mulher foi em secreto, escondida. Por quê? Primeiro, mulher, e segundo, com um fluxo de sangue, ela não podia nem sair de casa, porque essa enfermidade o impedia dela viver entre as pessoas. Ela não tinha social, ela não podia ter contato com as pessoas. Então ela vai em secreto. Em secreto. Esse homem recebe o milagre de Jesus. Jesus ressuscita a sua filha. Essa mulher recebe a cura de Jesus. Ambos receberam o milagre de Jesus. Eu não sei se você veio hoje buscar cura para o teu coração, para a tua alma, para a tua vida, eu não sei. Ou se você veio aqui representando sua esposa, marido, um filho, uma sogra, sogro, papai, mamãe, eu não sei. O que eu sei é que ambos podem sair daqui com o milagre. Pode voltar para casa tanto curado, como Jesus tem poder de ressuscitar teu filho, ressuscitar a tua filha. Do vício, das drogas, do pecado, da enfermidade, Jesus tem poder de fazer isso. Amém, igreja? Volta lá, Joãozinho, por 27 ao 29, para a gente ir para uma aplicação. Olha aqui, igreja. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe as vestes. Olha só, essa mulher, ela escuta, ela ouve falar de Jesus. Alguém deu testemunho do poder de Jesus. Eu queria que você voltasse para casa e dissesse: eu, em nome de Jesus, eu vou dar testemunho do poder de Deus. Eu vou dar testemunho. Os meus amigos, eu me converti com 18 anos, irmão. Então tive uma vida no mundo aí. E os meus amigos que participávamos, um ano depois eles me encontraram, um deles, Rogério, e disse: Nildo, o que você tomou para mudar tanto assim? Eu disse: Jesus Cristo tem poder de mudar a nossa vida. Jesus Cristo. Volte para casa, vá testemunhar do poder de Deus. Testemunhe na sua casa, testemunhe no seu trabalho, testemunho na sua vizinhança, testemunho onde você passar. Dê testemunho de que Jesus é soberano, poderoso, que as verdades que te libertou, ela é uma realidade na tua vida hoje. O modo como você vive, como fala, como pensa, como age, é uma realidade. 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela disse: olha, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Eu creio nisso, tenho fé. Irmãos, olha aqui, eu não sei do teu problema, eu sei do meu, tanto o teu como o meu. Uma palavra só de Jesus tem poder de restaurar. Uma só. Não precisa de muita coisa não. Uma só. Ele tem poder de mudar. Ele tem poder de restaurar.
Uma palavra só. 29. E logo se lhe estancou o fluxo de sangue, aquela mulher vazando vida, estancou. John Piper, ele pregando nesse texto, ele fala sobre vazar vida, né? Essas pessoas que estão vazando vida. Piper, ele pregando, ele diz sobre isso. Pessoas que estão vazando vida, desperdiçando vida. Irmão, quando você não vive plenamente para Cristo, unicamente para Cristo, você está desperdiçando sua vida. Está desperdiçando. Porque você não prova o mundo e nem Cristo plenamente. Você fica nesse, sabe? Uma coisinha ali no mundo, uma coisinha pequenininha ali no reino, e aí fica vazando vida, desperdiçando vida. Em vez de assumir um compromisso com o Senhor e dizer, eu vou aproveitar a vida em Cristo e viver para Ele. Vou parar de vazar a vida. Vou parar. E sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, do seu mal, da sua doença. Pastor, qual é a aplicação de tudo isso? Em primeiro lugar, aqueles que são curados por Jesus são conhecidos por Ele. Amém? Jesus conhece você. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe quem é você. Aqueles que foram curados por Jesus, Ele conhece. Ele sabe quem nós somos, quem você é. Conhecido por Ele. Se você tocar pela fé em Jesus, Ele vai saber, Ele saberá. Olha aqui, está vendo aqui, ó, um grupo de irmãos e irmãs aqui na igreja. Jesus sabe quem veio nessa noite com fé para tocar em Jesus, e quem não veio apenas por vir. Mas Ele sabe que muitos veio com fé, dizendo, Senhor, eu preciso tocar no Senhor, e se eu tocar eu vou ser curado. Ele sabe, Ele conhece, Ele sabe. Irmãos, venha a cada culto que você vier, venha como um único na tua vida. Senhor, eu vou lá no culto como um único da minha vida, porque o Senhor pode voltar hoje. Sabendo disso, eu vou te adorar, me prostrar, me derramar, e vou com fé, crendo, confiando. Vai lá, Joãozinho. Deus conhece os que são seus. 2 Timóteo 2,19. Olha o que diz o texto. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este zelo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Olha, eu não sou louco, tonto, de dizer aqui quem é e quem não é de Jesus. Eu não sei, mas Jesus sabe quem é e quem não é. A Bíblia diz que os injustos não herdarão ou não ficarão na casa do Senhor. Não fica muito tempo. Uma hora ele diz, esse negócio não dá, estou cansado, não aguento mais de estar ouvindo esse negócio. Eu vou dar vazão mesmo aí, o que sinto, o que quero, e vou lá. Uma hora não aguenta. Uma hora não aguenta. Jesus sabe quem são os seus. Jesus conhece quem são os deles. Segundo lugar, aqueles que são curados por Jesus devem testemunhar aos outros, glorificando o nome de Deus. Salmo 50:15. Aquele que foi curado pelo Senhor, ele deve testemunhar e glorificar o nome do Senhor. Tudo, quer comamos ou bebamos, tudo façamos para a glória dele.
tudo. Faça para a glória dele. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei. E tu me glorificará. Meu irmão, se você foi curado por Jesus, saia daqui, dê testemunho do poder de Deus e glorifique o nome de Jesus. Glorifique o nome do Senhor. Terceiro lugar, nós precisamos contar aos outros tudo o que Jesus fez por nós. Conte tudo o que Jesus fez por você. Conte. Você viu a mensagem de Paulo? Qual era a mensagem do apóstolo Paulo? Quando ele chegava diante dos reis, imperador, ele dava testemunho. Eu era um perseguidor de crente, mas no caminho de Damasco caí por terra, fiquei cego. Deus enviou um profeta, Ananias, orou por mim, caiu as escamas dos meus olhos e me tornei um missionário. Ele dava testemunho do que Deus fez por ele. Terceiro lugar, aquele que são curados fisicamente precisa ser curado espiritualmente. Irmãos, olha aqui, muitas vezes a gente está por fora tão bonito, né? Tão bonito. Vocês olham certos famosos aí, eles maquiado. Irmão, é muito bonito. Quando tira a maquiagem, pensa num povo feio. E as fotos? Eita, negócio bonito. Na realidade, não é aquilo. Muitas vezes a gente está por fora tão bonito, mas por dentro tão mal, tão quebrado. Tão quebrado. Tão angustiado. Tão triste. Se você foi curado fisicamente, diga: Jesus, me cura na minha alma. Se ser curado, cura, Jesus. Cura na minha alma. Eu não quero continuar assim, eu não quero continuar vivendo assim. Cura. Vai lá, Joãozinho. O amoroso Jesus, ele chama de filha, ainda que ela pudesse não ser mais nova do que ele. Chama de filha. Vai lá, Joãozinho. Ele fala como um pai fala com sua filha. Irmão, olha aqui. Pastor, eu gosto de pregar aqui, nesse lugar aqui, porque fica mais perto. E eu quero dizer para vocês, toda exortação que saia daqui é para o bem, não para o mal. Para que a gente se corrija, irmão. Para que a gente reconheça que está errado, que a gente está quase enveredando por caminho. Uma vez um cara veio brabo para o meu lado. Oh, pastor, eu disse: você não decidiu viver assim, meu irmão? Você decidiu viver assim? Quantas vezes a gente exortou, falou, aconselhou, mas você decidiu viver essa vida. Vai em frente. Você que decidiu. Meu irmão, a exortação é para o bem, para corrigir, e não para o mal. Receba como bem. Eu aprendi na minha vida cristã que eu prefiro receber palavra dura do que palavra amorosa, passar a mão, dizer: não, vai na tua força, acaba no pecado, vai na tua força, varão. Não, se corrija, meu irmão. Mude. Não continue assim. Jesus fala como um pai fala com a sua filha. Terminou, Joãozinho? Jesus fala como um pai fala com sua filha. Amém? Receba essa palavra como uma palavra de um pai para um filho, de um Deus
para a sua criatura, de um senhor para o servo. Receba, receba sim. Amém.